Olá pessoal, hoje nós vamos aprender o primeiro passo da jornada de entender cálculo, que é saber qual é o domínio de uma função. Pessoal, o que é o domínio? Para começar, o que é o domínio de uma função? O domínio de uma função são os valores de x para os quais uma função está definida. Ou seja, se eu colocar um xzinho aqui, essa função vai me dar um retorno. Vamos começar do básico. O que é uma função? Pessoal, uma função ela é um instrumento de transformação. Eu tenho controle sobre um valor x e eu vou escolher um valor x qualquer, digamos 2. Eu vou inserir este valor 2 e esta função vai me devolver, ela vai assumir um valor f de 2. Por exemplo, o que significa f de 2? Significa aqui que onde eu tenho o meu x, eu vou colocar 2. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com a função f de x é igual a x ao quadrado, f de 2 seria pegar aqui o meu x e colocar 2. Onde eu tenho x, eu vou colocar 2, ou seja, 2 ao quadrado. Isso me daria 4. Ou seja, a função x ao quadrado tem a seguinte aparência em gráficos. Nós veremos mais sobre isso no futuro. Aqui seria 2, eu coloquei 2 aqui no meu valor de x e a função vai me devolver o valor 4. Entendeu? Isso é saber f de 2. Isso é assim que nós utilizamos a notação. F de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, eu tenho um x aqui, falamos f de x, porque esta função está definida em um valor qualquer x. Mas se estivesse em 2, eu trocaria o x aqui por 2. Se fosse 3, eu seria 3. Ou seja, dizer que esta função está em f de x é dizer que ela está definida em x. Dizer que ela está definida em 2 é que o meu valor aqui seria x é 2. Agora você me pergunta, eu posso fazer f de π? Posso. Posso fazer f de uma outra função? Posso. Pode. Inclusive, existem as funções compostas. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ao invés de f de x, se eu colocasse f de x mais 1, onde eu tenho x, eu colocaria o quê? X mais 1. Então, ficaria x mais 1, tudo isso, fecha parênteses, abre parênteses x mais 1, fecha parênteses ao quadrado. Compreendeu? Vamos falar sobre isso mais tarde, não se preocupe. E aqui, assim, isso é assim que nós aprendemos a notação. Eu escolho um valor, é assim que uma função funciona. Eu escolho um valorzinho de x e a função vai me devolver um valor f de x. Se eu colocar 2, a função vai me devolver um valor f de 2, como nós vimos aqui. Um outro uso da função que nós aprendemos desde a escola, cálculo de raiz, por exemplo. Tem coisa mais... Você pensa em matemática, você associa raiz. O que é raiz? Raiz é quando essa funçãozinha aqui, ela vale 0, ou seja, f de x é igual a 0. Para nós calcularmos, como é que nós descobrimos isso? Você lembra que para descobrir isso nós fazíamos o quê? Nós fazíamos, por exemplo, 2x mais 4. Eu quero saber a raiz desta função, ou seja, quando ela será 0. Não era isso que nós fazíamos? A pergunta que nós estamos fazendo aqui, na verdade, nós estamos olhando aqui para um gráfico qualquer de uma função, estamos olhando aqui para quando é que essa função aqui vale exatamente 0. Bem, essa função aqui, ela vale f de 2 em 2, ela vale f de 1,5 em 1,5, e ela vale f de 1 em 1. Mas só que se você prestar atenção, f de 1, ou seja, o que está no eixo y, no eixo das ordenadas, o valor que essa função assume, o valor dessa função é dito pelo eixo y. O valor que nós colocamos, lembro, é dito pelo eixo x. Quando eu colocar 1 aqui, essa função vai me dar f de 1. Mas se eu prestar atenção, o valor de f de 1 é o quê? 0. Então eu posso dizer que a raiz da função ln de x, por exemplo, é 1. Entendeu a lição? É isso que se eu quiser saber, mas vamos pensar um pouco diferente, eu não quero mais saber a raiz. Se eu quiser saber o valor que x que eu vou ter de colocar para fazer o que a função dê 5, eu não vou mais igualar a 0, eu vou igualar a 5. E assim eu vou descobrir o valor de x que eu vou ter de aplicar nessa função para conseguir 5. Aqui, para descobrir, se eu quiser saber nessa função aqui, 2x mais 4,
qual valor de x eu vou ter que colocar aqui para fazer esse cara ir a zero? Bem, eu vou resolver essa equação normalmente. Isso aqui vai dar o quê? Eu vou colocar o 4, passa para lá, virando negativo. Lembre-se, isso vai ficar menos 4. O 2x ficará isolado neste lado. O 2 lança para o outro lado. O 2 vai para o outro lado, dividindo. Isso aqui vai ao quê? Menos 2. Ou seja, o que eu descobri aqui? Que se eu colocar menos 2, se eu fizer f de menos 2 na função 2x mais 4, eu vou ter 0. Vamos desenhar essa função? Desenhando a função, nós vemos que é bastante plausível, veja. Temos sim um valor aqui que passa pelo eixo x, e aí o que é uma raiz é o momento em que é o x que eu tenho que colocar nessa função para fazê-la ir a zero. E esse valor, então descobrimos aqui que este valorzinho aqui, que está exatamente quando a função vale zero, ele é o quê? Menos 2. Menos 2. Só que nem sempre, galera, eu vou colocar um valor de x aqui e eu vou ter um valor f de alguma coisa. Preste atenção nesse gráfico. Se eu colocasse aqui, nessa função, menos 1 ao invés de 1, eu vou ter resultado? Não. Porque esse gráfico aqui, se você prestar atenção, ele só tem... Eu não tenho a minha retinha aqui, ela não está passando em cima do valor menos 1. Ou seja, se eu colocar se eu colocar menos 1 nessa conta, ln de menos 1, eu não vou ter resultado algum, porque é claro, é um logaritmo. Isso significa que esta função aqui, ln de x, não está definida para qualquer x de 0 a menos infinito. Ou seja, os valores de x de 0 a menos infinito não pertencem ao domínio da minha função. Está entendendo? Então, se um valor pertence ao domínio, eu tenho de conseguir um valor qualquer, digamos x0, para que esse valor pertença ao domínio, eu tenho de conseguir traçar uma reta vertical. E esta reta vertical precisa tocar na reta da minha função em algum ponto. Senão, este valor não está definido. Bem, mas por que isso acontece? Vamos ver aqui. Porque alguns valores eu posso colocar em uma função e não ter retorno algum. Bem, você lembra que nós... Existem duas situações, somente duas. A situação dos logaritmos é consequência de uma delas. A primeira situação é o seguinte: você lembra que nós não podemos dividir por zero? Uma das condições de uma divisão qualquer, por exemplo, A dividido por B, me dando C, uma condição de uma divisão qualquer é que C vezes B tem de dar A, o meu dividendo A. Só que todo número multiplicado por zero é zero, então não dá para dividir por zero. Porque se eu multiplicar qualquer C por um B que vale zero, eu não vou ter A, eu vou ter o quê? Zero. Então esta função aqui, por exemplo, f de x é igual a 1 sobre x, eu posso colocar qualquer x aqui. Eu posso colocar, digamos, 2. Eu vou obter um valor f de 2. Esse valor f de 2 seria o quê? Seria 1 sobre 2, ou seja, isso aqui é o quê? Meio. Ou seja, f de 2 é meio. Só que e se eu colocar 0? Se eu fizer f de 0 nessa função, eu vou chegar a algo que eu não posso realmente calcular. Ou seja, se eu definir essa função em 0, eu não tenho nenhum valor. Por isso que se você prestar atenção nessa reta, se eu desenhar aqui aquela reta vertical aqui sobre o valor 0, ou seja, quando x vale 0, eu não vou encontrar a reta da minha função em momento algum. Ou seja, a minha função f de x não está definida em 0. Porque, insisto, não podemos dividir por 0 jamais. Ou seja, sempre que eu tiver alguma função no denominador e uma função que pode ir a 0, as raízes dessa função nunca poderão ser valores possíveis de x.
Uma outra situação em que nós temos um certo absurdo é com raiz de x. É com a função raiz de x, sempre que teremos uma situação de raiz de x. Aqui é a raiz quadrada de x, é importante notar. Mas essa situação ocorrerá com todas as raízes pares. E é simples, bem, nós temos aqui a nossa função raiz de x, perfeito. Se eu fizer 4, eu vou ter um valor, o quê? Agora você já está craque, não? Nós vamos ter um valor o quê? F de 4. Isso nada mais é do que definir esta função em 4. Isso aqui vai o quê? Raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, f de 4 é o quê? 2. Se eu quiser saber a raiz dessa função, bem, qual número tem raiz zero? O próprio zero. Raiz de zero é o quê? Zero. Ou seja, zero o próprio zero é a raiz da minha função. Mas e se eu colocar um número negativo? Se eu, digamos, ao invés de 4, vamos colocar menos 4. Qual vai ser a solução? Menos 2? Pensa. O que é raiz quadrada de alguma coisa? É perguntar quais números, qual número multiplicado por ele mesmo dá aquela coisa. Se eu multiplicasse, por exemplo, menos 2 vezes menos 2, eu teria menos 4? Não, eu teria 4. Por isso, essa função não está definida em um valor negativo, porque não existe, insisto, raiz par de um número negativo. Se não acredita em mim, tente. Você não vai conseguir encontrar uma raiz par, mas pode tentar. E no momento que eu fizer, por exemplo, menos 1 bilhão vezes menos 1 bilhão, eu vou chegar ao quê? 1 bilhão positivo, porque menos com menos dá mais. Isso nos diz que essa função, raiz quadrada ou raiz par de x, ela não está definida para qualquer x menor do que zero. Já o último caso, que nós vimos aqui logo no início da aula, ele é um caso mais incomum, mas nós podemos notar que a função ln de x, logaritmo natural de x, não está definida para nenhum x igual a zero ou menor do que zero. A explicação para isso é que sempre que eu digo que ln de x é igual a alguma coisa, eu posso reescrever isso como x sendo igual ao número de Euler, que é 2,718 e mais um monte de coisa, é um número irracional, elevado a alguma coisa é igual a x. Bem, isso aqui vai me dar um número negativo? Não. Isso aqui vai me dar zero? Não. Então, resumindo aqui as 3 regras que nós vimos no nosso capítulo, é que se existe raiz par de A só pode ser maior ou igual a zero. E aqui nós temos o gráficozinho aqui que nós basicamente contemplou a informação. Se existe 1 sobre A, ou qualquer coisa por A, o A tem de ser diferente de zero. Aqui está o gráfico que contemplou essa situação. Porque se A for zero, lembramos, não estava definida. E se existe ln de um valor A, isso também pode ser escrito como... Isso também serve para funções logarítmicas, observação, log de A na base B. Porque no caso o logaritmo natural, na verdade, é o log de alguma coisa na base Euler, 2,718. Mas enfim, se existe o logaritmo de A na base B, A só pode ser maior do que zero. Não pode ser zero, nem em valores entre zero e menos infinito negativo. Entendido? Então agora nós vamos fazer um monte de exercícios baseados nisso. Exercícios, espero que complicados, para testar de fato nosso conhecimento e fazer isso funcionar, dar certo. O importante é entender, não é memorizar qual processo eu devo fazer em qual ordem. É preciso entender